E bora pro resumo completo do capítulo 9 da 11ª temporada da série Reis. Mas antes da gente começar, eu te convido a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal GV e também ativar o sininho. E o capítulo começa com um versículo de 1 Reis 12, 28, que diz: Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Após ser confrontado por um israelita que diz a Roboão que ele não é sábio como o pai e nem um guerreiro como o avô, Roboão se vinga e o mata ali mesmo. E os seus homens vencem os israelitas que tentam impedi-los. E Roboão diz a Sibecai para que deixe apenas um deles vivo, para que este leve uma mensagem a Jeroboão. E a mensagem é uma ameaça de Roboão dizendo para que Jeroboão não se meta com ele. Após uma aliança entre Damasco e Judá ser firmada, o filho de Rezon se despede do filho de Salomão e parte de volta para sua terra. Enquanto Aimaas cuida de sua esposa Bazemate ferida, Ábida fica de longe encarando, o que revolta o marido dela. E Aimaas e Ábida então caem no soco ali mesmo, e Aimaas fica surpreso com Ábida saber lutar, e o questiona sobre quem o ensinou a lutar daquele jeito. E ele então se lembra de seu passado. E nessa lembrança, o vemos ainda criança apanhando de um homem adulto. E ele então diz a Aimaas que aprendeu a lutar com homens cruéis assim como ele. Ao fim da luta, Ábida só não dá um fim definitivo a Aimaas, pois Bazemate começa a implorar para que ele pare. Após descobrir, através do médico, a possível condição de seu filho Abias, Roboão vai visitar Maaca. E ali, os dois lamentam e especulam que isso pode ser uma punição por eles terem se relacionado antes do casamento. E Roboão diz que se for isso, eles precisam ser fortes e fazer tudo certo a partir dali. Em Israel, Jeroboão recebe a mensagem vinda de Roboão, e o mais novo rei constata a desvantagem que eles têm em relação ao exército de Judá. E Baasa pede autorização do rei para que ele comece a organizar os homens. No entanto, Jeroboão o ignora e manda que seu filho faça isso, deixando Baasa enciumado e triste. Em Jerusalém, Tafate sonha acordada com seu amado, mas acaba sendo interrompida com a chegada de Bazemate, e elas então começam a se lembrar de sua mãe. Em Dan, uma grande celebração organizada por Jeroboão começa. E o rei do norte começa a discursar, e durante esse discurso ele constrange a sua esposa ao insinuar que ela não sabe cozinhar. Após isso, Jeroboão parte para fazer uma grande revelação perante a todos. E ele revela os 2 bezerros de ouro que construiu. E ao ver todos ali chocados com o que fez, ele diz que Israel é a única nação que não tem uma imagem para o seu Deus. E que isso foi uma falta de ousadia de seus governantes até aquele momento. No entanto, que ele teve a ousadia de fazer isso. E diz que eles não devem dar ouvidos a homens que se intitulam profetas. E que eles, por tanto tempo, guiaram suas vidas por esses homens que supostamente se dizem a voz de Deus. E diz que isso não acontecerá mais e que naquele momento ele está propondo ao povo a liberdade. Ao ouvir o discurso, Avner conversa com seus filhos e diz que isso é uma afronta a Deus. No entanto, seus filhos dão razão a Jeroboão. E os filhos de Avner ainda dizem a ele para que ele olhe para si e que perceba que nunca mais foi chamado por Deus para fazer nada, nem mesmo se reunir com os profetas. No meio da multidão, os governadores comentam a respeito do sucesso do discurso de Jeroboão. E o discurso de Jeroboão não termina, e ele traz mais uma novidade ao povo, dizendo que eles serão sacerdotes, e que os sacerdotes serão homens do povo, não mais apenas pessoas da tribo de Levi, como é feito. E o sem vergonha ainda tem a coragem de dizer que isso de apenas levitas servirem a Deus é um preconceito. Seguindo alguns passos de quem ele tanto odiou e criticou, Jeroboão começa a se envolver com uma mulher ali, e ela diz a ele que nem tudo precisa ser proibido. Na sala do trono, em Jerusalém, Roboão conversa com os levitas e propõe a eles que eles utilizem um espaço para ensinar ao povo a respeito da lei de Deus.
e os levitas gostam da ideia e ficam felizes. Maaca entra na sala do trono com Abias em seu colo, e Roboão pede aos levitas que orem e coloquem as suas mãos sobre ele. Eles então fazem um círculo em volta de Maaca e começam a orar. No entanto, Maaca fica incomodada, a criança começa a chorar e ela sai dali. Após Roboão sair em busca de sua esposa, os levitas começam a conversar, mas Ábida dá logo um jeito de tirá-los dali. Semaías conversa com Asaf e Asaf revela que sabe que ele beijou sua filha. Semaías leva um susto, porém diz que foi a única forma de fazer com que ela ficasse quieta. Enquanto os dois conversam, um dos levitas os questionam a respeito de onde está Ido, e eles dizem que não o viram naquele dia. Enquanto vai rumo à sua missão, Ido se lembra das instruções dadas pelo anjo Micael. Desconfiado, Beni começa a seguir Ábida, porém acaba sendo interrompido por Tafate. E ele então pergunta a ela se ela sabe algo sobre Ábida, e ela aproveita isso para tentar fazer ciúmes no rapaz. Porém, ao irritá-lo, diz que está brincando e sugere que eles o sigam. Mas ele diz que fará isso sozinho. Basemate conversa com seu marido, Aemaz, que diz que não quer perdê-la. Porém, ela insiste dizendo que quer a carta de divórcio. E ele a lembra que ela ficará mal falada por conta disso, mas ela diz que não se importa. E o que importa é que ela será livre. Entristecido, Aemaz diz que a ama. Porém, ela diz que se ele realmente a amasse, ele não colocaria outras coisas acima dela. E como prova de que ele está realmente disposto, ela pede que ele deixe de ser governador de Naphtali. E ele diz que sim, que fará isso, e o que importa para ele é ficar com ela. E Basemate decide dar mais uma chance para ele. Contrariando o pedido de Beni, Tafate o segue, e eles então entram na hospedaria para descobrir o que Ábida está fazendo. E Tafate confronta Ábida perguntando se ele pode deixar seus afazeres no meio do dia. E ele diz que pode, se o rei assim permitir. No palácio, Roboão confronta Aimaz e diz que se permitir que ele volte a morar ali por conta de sua irmã, ele não terá nenhum cargo de confiança. E a perseguição para descobrir o que Ábida tanto faz escondido continua. No entanto, Tafate e Beni são quase pegos por Ábida, e Tafate então beija ele para disfarçar. Que sacrifício, né, senhora Tafate? Roboão se encontra com Maaca e eles conversam sobre Abias, e Roboão diz que o menino é forte como a mãe, e ela então pede para que ele fique com ela naquela noite. Sabendo que estão sendo espiados, o amigo de Ábida diz que dará um jeito neles. Jeroboão chega em Betel e diz que quer ser o primeiro a adorar a Deus ali. E começa mais um discurso dizendo que o povo não precisará mais ir até Jerusalém adorar a Deus. E os apresenta a aberração de ouro. Enquanto Jeroboão se encaminha para acender a sua adoração, uma voz ecoa do meio da multidão. E a voz diz: "Eu clamo contra esse altar em nome do Senhor." E então é revelado que Ido está ali para entregar a mensagem enviada por Deus a Jeroboão. E agora, gente, que capítulo vai ser esse? Deixa sua opinião aqui nos comentários e me diz aí se você também, assim como eu, tá achando essa temporada sensacional. E não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido, um beijo e até a próxima!